Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pieirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos exércitos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram... Oh, meu Deus! Ao se aproximar o faraó, os israelitas olharam para ele e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Interessante, daqui tem pregações em volta disso, é muito massa, que o povo, Deus sabia o coração do povo, tanto que ele até fala aquela hora: eu vou fazer eles girarem lá no deserto, no mesmo lugar, ficarem girando, porque se eles virem a dificuldade no outro lado, se eles pegarem um caminho mais curto, fazer essa coisa, eles vão querer se afastar, eles vão ficar com medo. Aqui é a mesma coisa. O povo que saiu do Egito, mas quando estava no deserto já ficou apavorado. Por que você tirou a gente lá? A gente podia ter morrido lá. A gente podia não sei o que. Então tá o tempo todo reclamando, o tempo todo duvidando, o tempo todo não crendo, o tempo todo preferindo ficar no lugar de escassez, no lugar de dificuldade. Muita gente é assim. Prefere ficar num lugar que está acostumado com conforto do que tentar viver algo novo. Então o que a gente tem, é bom a gente lembrar disso e sair do lugar de conforto. Tem que querer ver algo novo. Moisés respondeu, ainda mais com Deus. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Essa parte é forte. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Muito massa. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó, e de todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seu carro de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se e colocando-se atrás da coluna da nuvem. Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna da nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para a luz. Não, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Entendi. Então a nuvem ficou tudo que Deus estava usando atrás. Então estava fechando os olhos, né, dos egípcios, cegando eles com isso. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Interessante, eu não sabia que era meio que Deus usou, vamos dizer assim, um evento natural. Aí a gente sempre pensa no milagre, né? Tipo, de forma... Claro, pode ser sobrenatural. Mas ali Deus usou um vento que afastou as águas. Muito da hora. Um vento... Imagina um vento forte no meio. Barulhão, assim. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiam, e todos os cavalos de carros de guerra e cavaleiros de faraó foram atrás deles até no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios,
e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Moisés ganhou mais respeito ainda. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Senhor. Ele lança ao mar os carros de guerra e os exércitos do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriam como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em seu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se em seu coração do mar. Congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste seu sopro, e o mar encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos. Autor de maravilhas, estende a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Com tua força, tu levas a tua habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entrarem no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres o seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Às vezes a gente lembra e culpa eles porque negaram o Senhor. Negaram não. Aquela hora que eles culpam, no deserto mesmo, agora mesmo, que eles vão ficar com pano, outra coisa. Mas é bom lembrar que nem todos. Porque, por exemplo, quando o pessoal ficou reclamando querendo carne e tal, e Deus matou muitos, ele matou o povo que queria essa carne e tal. Então tinha um povo ainda que se voltava mais para ele. Não que sejam perfeitos, né? Mas também era o povo escolhido, não pode esquecer. O povo escolhido de Deus. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar se chamava-se Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e esse indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor... mas aqui é Deus então. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam fundo junto àquelas águas. 12 simboliza, acho que perfeição, não lembro. Eu sei que 12 também é o número de discípulos, essas coisas.
Talvez tenha algum simbolismo aqui, interessante. 12 fontes de água e 70 palmeiras. E também 7, né? 7 vezes 70, 70 é o número da perfeição. Então é 12 com 70 palmeiras, então tipo um número perfeito. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão com vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro dos que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Aqui no caso seria Arão, porque Moisés falava para Arão. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer, e ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, agora é Moisés: e diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobrirão o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes de geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro quem tinha recolhido, muito não teve demais. Quem tinha recolhido, muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Aqui é o famoso também que ensina a gente. Quando Deus dá é para usar no dia. Se você está guardando, quer dizer que você não confia que ele pode dar de novo. Então não é para guardar, é para usar tudo. Cada manhã todos recolheram quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso no sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho. Como no hoje, disse Moisés, pois é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão um terreno. Aqui é Moisés, não vou no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro, tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná, que o guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto. De novo Moisés, né? Vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações.
Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Interessante que Moisés ele não tinha autoestima, ele ficava falando que ele não falava bem, um monte de coisa assim. Mas olha só, foi ele que fez a Arca da Aliança. E vamos dizer assim, foi Deus, claro. O maná de Deus, o cajado foi o milagre de Deus. As tábuas que vão vir na frente, mas foi tudo utilizado por quem? Por Moisés. O cajado era Moisés que andava com ele o tempo todo. O acho que Arão chega a falar, acho que na Bíblia que ele toca, né? Naquela parte da cobra. Fala que eu acho que é Arão que joga. Eu não tenho certeza agora se foi Moisés ou Arão. Mas o cajado era de Moisés. E o maná foi ali com o povo. E quem escreveu as tábuas as leis foram Deus, mas quem levantou elas, pelo que eu lembro, Moisés levanta e Deus escreve com as próprias mãos, é um lance assim, pelo que eu lembro. Mas vai vir mais na frente. Então é muito interessante que, mesmo sem autoestima, mesmo fraco, pecador, Deus teve misericórdia, usou ele. Glória a Deus, que a gente possa lembrar disso. Somos todos homens e vamos ter, cada vez mais permitir ser usado por Deus, pela misericórdia e graça dele. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar a outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia lugar para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem à prova o Senhor? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que vocês nos tirou do Egito? Foi para matar-nos sobre sede? Foi para matar de nós a sede? Foi para nos matar de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a esse povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você água, algumas das autoridades de Israel. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram ao Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então a lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se sentasse Arão e Ur. Mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Aleluia. Ler a Bíblia é muito bom. Não estou acostumado a ler tanto. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Êxodo é muito top, a história de Moisés é muito massa também. Mesmo sem autoestima nenhuma, Deus usou ele. Glória a Deus.